Oi, queridos alunos do oitavo ano. Nessa aula de número 19, a gente vai falar de dois momentos muito importantes na vida da mulher, que é a gestação e o parto, né? Sem sombra de dúvidas, no mundo feminino, são dois momentos bastante, mas bastante especiais mesmo, e nós vamos justamente falar deles a partir do próximo slide. Então, pessoal, a gente vai começar com a gravidez, né? Quando inicia a gravidez, tem início com a nidação. O que é essa nidação? Veja só, lá na tuba uterina, né? É lá onde o ovário libera um óvulo, né? Fenômeno chamado de ovulação. E esse óvulo fica aqui na tuba uterina esperando o espermatozoide. Se a mulher manter relação sexual no seu período fértil, né, no dia da ovulação, 2 dias antes e 3 dias depois, o espermatozoide vai percorrer a mucosa uterina, né, desculpa, a mucosa vaginal, todo o útero, vai chegar até a tuba uterina e vai fecundar o espermatozoide. A fecundação do espermatozoide está aqui, ó. Desculpa, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide vai formar uma célula chamada de célula ovo-zigoto. Esse zigoto, 24 horas depois de formado, vai sofrer a primeira divisão, formando 2 células, depois 4 células, depois 8, 16, 32, 64, até formar uma massa de células. Essa massa de células a gente chama de embrião. Por volta de 4 dias, esse embrião chega no útero, justamente é o órgão que permite o desenvolvimento embrionário fetal, é o útero. A função do útero é justamente permitir esse desenvolvimento do embrião e do feto. Mas ainda não é gravidez. Aí, por volta de 5, 7 dias, né, o embrião, que já está lá no útero, ele cola na parede do útero. Quando o embrião cola na parede do útero, que é um fenômeno chamado de nidação, isso é justamente o marco inicial da gravidez. Então, o embrião colou na parede do útero, nidação, marco inicial da gravidez. Então, tem início com a nidação, o embrião colou na parede do útero e termina, logicamente, com o nascimento do bebê. Ok? Então, a gravidez finda quando o bebê nasce, é muito óbvio, né? E dura cerca de 9 meses ou cerca de 40 semanas. Se você quiser contar em meses ou em semanas, fique à vontade. Cerca de 9 meses, cerca de 40 semanas. Até o segundo mês, digitei errado aqui, que eu estava colocando semana aqui, acabei distraído, coloquei semana de novo. Até o segundo mês, a gente fala de embrião. Então, já a partir do terceiro mês, aí a gente tem feto, né? Embrião é porque os órgãos ainda estão ali em formação. Aí no feto, todos os órgãos já estão começando, já estão formadinhos, né? E aí o feto vai basicamente crescer, né? Então, até o segundo mês, a gente chama de embrião, do terceiro mês em diante, a gente chama de feto. Vamos para o próximo slide. Então, agora vamos falar dos anexos embrionários. Anexos embrionários existem não apenas em nós mamíferos, mas os anexos embrionários já existem desde lá dos répteis, né? Os répteis têm anexos embrionários, os anfíbios, os anfíbios não, os répteis, as aves e nós mamíferos também temos anexos embrionários, né? Só porque tem anexos aí que surgiu na gente, que é a placenta e o cordão umbilical. Esses anexos embrionários eles são muito importantes para a manutenção da gravidez. Vamos ver quais são esses anexos. Vou começar com a bolsa amniótica. A bolsa amniótica ela é uma bolsa líquida, né? Onde o bebê fica imerso, né? E é muito importante a bolsa amniótica porque ele protege o embrião e o feto contra choques mecânicos, né? Então, a bolsa amniótica protege o embrião contra choques mecânicos, contra pancadas, né? Que eventualmente a mulher pode sofrer na barriga ou até mesmo ao caminhar, né?
Então, o bebezinho fica todo protegido nessa bolsa de água que a gente chama de bolsa amniótica. Aí nós temos a placenta. A placenta é uma coisa exclusiva de nós mamíferos, né? Esse anexo embrionário surgiu na gente, em nós mamíferos. A placenta permite as trocas entre a mãe e o embrião, ou seja, a mãe manda para o embrião e para o futuro feto oxigênio, nutrientes, anticorpos e recebe do embrião excretas, né? Restos do metabolismo, tranquilo? Então, é a conexão entre a mãe e o embrião, o feto, é justamente a placenta. E o cordão umbilical, então, aqui está o cordão umbilical, né? O cordão umbilical, então, aqui está a placenta, e o cordão umbilical serve como se fosse uma ponte, um elo entre a placenta e o bebezinho, né? No caso, o feto. Então, o cordão umbilical permite a conexão entre a placenta, essa estrutura onde há as trocas, né? Mãe e feto, e o próprio feto, ok? Então, tá aqui o cordão umbilical. Então, imagine esse feto está alocado numa bolsa líquida, bolsa amniótica, e está sendo nutrido pela placenta, além dos restos da digestão também ser recolhido pela placenta. E o que une esse feto à placenta é esse cordão umbilical. Tranquilo? Vamos para frente. Mudanças no organismo materno durante a gravidez. Sem sombra de dúvidas, várias e várias mudanças no organismo, na morfofisiologia da mãe acontece durante a gravidez. Vou tentar citar aqui as mais importantes, né? Nós temos o aumento do volume do útero, sem sombra de dúvidas. O útero da mulher é piriforme, ou seja, tem o tamanho e o formato de uma pera. E lá para a 40ª semana, o útero está enorme para conter o feto. Então, o aumento do volume do útero é sim uma mudança durante a gestação. Também aumento do volume das mamas, né? As mamas também aumentam porque as glândulas mamárias se desenvolvem justamente para produzir o leite que vai nutrir, né, o recém-nascido. Pode apresentar vômito, náuseas, né? Isso também é comum na gestação. Durante a gestação não é nada de anormal a mulher ter vômito, mal-estar, ok? Então é típico. Então pode ocorrer também variações de pressão e também glicemia e também da glicemia sanguínea. Então, principal e para evitar essa hipertensão durante a gravidez, que é complicado para a mãe, né? E também para a manutenção da gravidez, e também para evitar essa glicemia sanguínea aumentada durante a gravidez, que pode levar ao diabetes, né? A mãe tem que se alimentar de forma correta, né? Durante sua gestação, comer de forma exagerada, exacerbada, comer demais, engordar demais durante a gestação. Quando a mulher grávida, né, engorda demais durante a gestação, ela aumenta as chances de ter esses problemas como hipertensão durante a gravidez e diabetes gestacional, ok? Então, uma boa nutrição durante a gestação é importante para a saúde do bebezinho, também é importante para a saúde reprodutiva da mãe, ok? Então, aumento da frequência de micções, ou seja, a frequência de ir ao banheiro toda hora quer urinar, mas isso é muito fácil de entender, porque como o útero fica muito grande, aí pressiona a bexiga, então a bexiga passa a ter um menor volume, suportar um menor volume de urina. Então, com isso, a mulher vai com mais frequência ao banheiro, urina com mais frequência, ou seja, aumenta, um nome bonito, a micção. Vamos para o próximo slide. Então, cuidados durante a gravidez. Então, cuidar de si durante a gravidez é amar a si e amar o seu filho. Mas como é que a gente
tem cuidados durante a gravidez. São vários também, vou citar os principais. Sem sombra de dúvidas, o primeiro é ter um acompanhamento médico, né? Você vai atrás de um profissional, que a gente chama um médico, ginecologista, obstetra, e todo esse acompanhamento que o médico faz da gestante durante o decorrer da gravidez, a gente chama de pré-natal. Esse pré-natal é muito importante porque o médico vai pedir exames, né, para a grávida, também vai fazer suplementação, vai pedir para ela fazer suplementação de ácido fólico, suplementação de ferro, suplementação de cálcio, tudo isso visando uma saúde reprodutiva da mãe e uma saúde do futuro filho, ok? Então, manter uma alimentação saudável, justamente para evitar aquela hipertensão, para evitar aquele diabetes, né? O ganho de peso exacerbado durante a gestação, ok? Não consumir, obviamente, isso aqui é muito óbvio, não consumir bebidas alcoólicas, porque vai causar problema no desenvolvimento do sistema nervoso do embrião e do feto, né? Então, também não consumir cigarros, né? O tabagismo, o nicotinismo, ou também qualquer outra droga, né? Qualquer outra droga, tudo isso vai fazer muito mal, principalmente ao sistema nervoso do embrião, do feto, do futuro bebê. E também a administração de todo e qualquer medicamento tem que ser sob estrita recomendação médica, ok? Vamos avançar. Então, sem dúvida, um tema bastante polêmico, que é a gravidez na adolescência, né? Então, veja bem, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente refletir sobre a problemática da gravidez na adolescência, né? Então, o primeiro tópico que eu trago para vocês é problemas da falta de maturidade, sem sombra de dúvidas, né? Então, tem um momento para tudo na vida. E conforme a gente vai ficando mais velho, o normal é ficar mais maduro, né? E sem sombra de dúvidas, esse momento de maior maturidade é o momento que você está mais preparado para a paternidade, para a maternidade. Então, penso bem que ainda na juventude a gente não tem maturidade suficiente para ser pai, para ser mãe, né? Segundo, quero que vocês entendam que engravidar ainda na adolescência significa mudar toda a sua vida. Então, você tinha um plano de vida, você tinha um plano de terminar o ensino fundamental, o ensino médio, ir para a faculdade, ou prestar um concurso e ter ali a formação da sua vida. Quando você engravida, você muda os rumos de sua vida, porque você agora tem que dividir todo o seu tempo de estudo e das coisas de adolescente com a maternidade, né? Que deveria ser uma responsabilidade para a vida adulta. Então, na maioria das vezes uma gravidez inesperada, que também é um grande problema. Então, o jovem nos seus relacionamentos, né? E muitas vezes, geralmente, eu não estou dizendo sempre, mas geralmente, por falta de conhecimento dos métodos contraceptivos, então acaba que a mocinha engravida, né? Então perceba que é muito inesperado, ou seja, não é nada planejado. Então, sem sombra de dúvida, vai ter uma grande reviravolta em sua vida. E você vai ter que replanejar, refazer todos os seus planos, ok? Então, a gente tem um momento para tudo na vida. Eu penso que a gravidez é um momento que tem que ser bem planejado e não de forma inesperada. E também é no momento certo da vida da pessoa. E esse momento certo, sem sombra de dúvida, não é na adolescência, onde você tem outros planos, ok? Vamos para frente. Então, o momento do parto pode ser anunciado. Tem coisas que levam a mulher, tá lá por volta
40ª semana. Então, vai ter coisas que vai acontecer que ela, opa, acho que o grande momento do nascimento do bebê vai acontecer. E sem sombra de dúvida, o primeiro prelúdio é as dores do parto, né? As cólicas, as contrações uterinas, né? As contrações uterinas. As contrações uterinas é o que causa as dores do parto, que elas vão aumentando cada vez mais em frequência. Quanto mais elas vão aumentando em frequência, mais próximo você está ali de ter o parto normal, ok? Também o rompimento da bolsa amniótica, né? Ou seja, o rompimento do saco amniótico, que é a perda de líquido. Então, essas duas coisas são os prelúdios que dizem, opa, corre para o hospital que agora vai nascer o bebê no parto normal, nasce geralmente pela cabeça, aí o bebezinho é puxado pela cabeça, depois que todo o bebezinho sai, aí depois sai a placenta, ok? Aí depois é cortado o cordão umbilical. Mas algumas mães preferem ter o parto cesáreo, né? Uma cirurgia. Às vezes é por preferência, às vezes é por necessidade. Às vezes o bebê não tem como nascer de parto normal, então tem que fazer a cirurgia. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Até nosso próximo encontro e tchau!